Nesse vídeo, como eu vou tratar de um assunto um pouco pesado, difícil, complicado, trouxe meus dois assistentes aqui para eles acompanharem, que eles também estão assim bastante tensos. Se você é novo aqui no canal, por favor, peço para você se inscrever. Para aqueles que já estão aqui nos apoiando, dê o joinha, coloque lá o sininho, por favor, divulgue isso para informando aí uma comunidade aí de discussões fora da caixa, na modernidade e ciência. Por que eu estou dizendo que o assunto é pesado? Então, nós vamos falar aqui do marco do saneamento no Brasil. Marco do saneamento. Então, vamos voltar um pouquinho só no tempo. Isso aqui está no meu baú, vou procurar disponibilizar aqui na descrição do canal desse vídeo, todos os documentos que eu consegui, que eu utilizei para analisar essa questão, que eu venho acompanhando desde 2019. Desde 2019, e eu já tinha uma suspeita de aonde isso levaria, e eu vou chegar aqui no ponto, mas vocês aguardem um pouco para eu montar o histórico para aqueles que não acompanharam essa história do marco do saneamento. Bom, tudo começa com um projeto de lei, né? O PL 3261 de 2019, já aprovado na Câmara dos Deputados, né? E que em 2020 entrou na pauta do Senado para também ser votado no Senado. No meio de 2020, por volta de junho, né? Mais exatamente ali em 24 de junho de 2020, foi aprovado finalmente sem ressalvas no Senado, de forma que aquilo já caminhou para a sanção presidencial. Bom, então vamos voltar aqui no tempo falando um pouco desse marco. Esse marco, ele procura acelerar o processo de, como é chamado, o processo de universalização do serviço básico de saneamento, né, de água e esgoto em todo o Brasil, que é bastante precário, isso até aí é notório, né? E aí se criou todo um arcabouço para que possibilitasse que, claro, a iniciativa privada tivesse uma certa atratividade, né, em colaborar com o marco do saneamento. A atratividade a gente substitui pela palavra lucros. Nada contra o lucro. Mas vamos fazer uma certa análise fria dessa questão. Ao longo do projeto de lei, que eu vou procurar deixar o link para quem quiser poder ler o texto original, no final é dado umas chamadas justificativas e por que os senhores senadores deveriam realmente aprovar aquele projeto, como de fato, na sua maioria ali, foram 65 votos favoráveis e 13 contrários e nenhuma abstenção. Essa foi a votação, já em junho de 2020. Na justificativa, começa sempre tem aquela questão que eu chamo da vitimização, é o coitadismo no Brasil. Então começa sempre dizendo assim, olha, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que em torno de 15 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento. E aí vai blá, 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 aquela coisa que há décadas nós sabemos, aí tem que vir a OMS, né, um órgão, certo, multilateral, para dizer para o Brasil, assim, olha, eu cheguei à conclusão que tem 15 mil pessoas morrendo lá, tá certo. Tá bom, vamos pular essa parte. Veja, o dado, eu não estou dizendo que eu critico o dado em si, o número, mas é a utilização da vitimização que é para embalar a ideia, né? A ideia é você tem que, né, primeiro passando a vitimização, o coitadismo, né? Bom, aí chega uma parte mais adiante, isso está no texto lá do PL, hein? Né? Para alcançar a tal da universalização até 2033. Então, em algum momento chegou à conclusão que não. Isso aqui, veja, esse projeto foi iniciado em 2019. Finalmente, depois de todos os anos, ele foi votado, sancionado em 2020. Então, vamos considerar que em 2019, quando isso aqui estava sendo discutido, se imaginava os próximos 13 anos para universalizar essa questão.
né? Interessante que é o 2033, podia ser 2030, podia ser 2035, não, é 2033, por algum motivo tem lá o 2033, né? Isso não é explicado aqui. Bom, seriam necessários de dinheiro para tal da universalização, veja que coisa interessante, 22 bilhões de reais anuais o governo investindo através dessas empresas, que na sua grande maioria no Brasil são empresas estaduais e municipais. Então vamos dizer que o governo federal quisesse ajudar, ele teria que canalizar via, por exemplo, um BNDES, né? Pegar dinheiro do Banco Mundial, que muitas vezes investe em projetos de infraestrutura, transporte em países de desenvolvimento, o Banco Interamericano do Desenvolvimento e assim por diante. Então, seria necessário para universalizar até 2033 22 bilhões de reais anuais. Se você fizer a conta, multiplicar por 13 anos 22 bilhões, daria uns 500 e tantos bilhões de reais em 13 anos você investindo nisso. Comparado ao PIB, será que é relevante isso? Comparado ao PIB? Né? Aí, contudo, entre 2010 e 2017, o investimento anual médio do setor foi de apenas 13,6 bilhões. Então, eles estão em 2019, eles dizem que precisam de 22 bilhões até 2033, então já está quantificado, certo? Você já quantificou, você sabe quanto você precisa. Está escrito aqui, 22 bilhões. E aí você constata que de 2010 a 2017 só foi investido 13,6, tá bom? Tá. Em 2019, que era o ano corrente, a estimativa para que esse valor de investimento cairia para 10 bilhões. Que era um ano difícil, complicado, tal, 2 anos. Bom, só que aí ele coloca o seguinte: o Ministério da Economia, usando estudos de consultoria independentes, eu queria ver, talvez tivesse, né, um documento anexo que circulasse ali para os senadores, quem são as consultorias independentes? Independente de quem? Independente dos futuros compradores dessas empresas de saneamento? É isso que quer dizer? Eu sou de uma época que, por exemplo, empresa que fazia consultoria para valuation de empresa que ia ser privatizada não podia depois, né, prestar serviço para a empresa depois que ia tentar fazer um lote de participar do leilão. Né? Não sei se é isso que eles querem dizer aqui. Né? Bom, as tais empresas de consultoria independente estimam que a universalização da prestação do serviço de saneamento até 2033... então eles também calcularam conforme estimado no Plano Nacional de Saneamento, porque eles criaram primeiro um Plano Nacional de Saneamento e tal, que projeto que precisaria chegar até 2033. Exija, né, quer dizer, eles estimam que isso exija investimento da ordem de 700 bilhões. Veja que não já é mais aqueles 500, já aumentou para 700 bilhões. Só que aí sim, né? Só que isso aí poderá gerar aproximadamente 700 mil empregos. Interessante. Então, se eu investir de 2020 a 2033, 700 bilhões, né, em 13 anos, dá mais do que os 22 que está colocado aqui no começo. Bom, mas pode gerar 700 mil empregos. E quando eu li isso aqui, eu falei assim, mas espera aí, qual que é o problema aqui? Qual que é o problema? Você não tem 22 bilhões? Você não tem 22 bilhões por ano para separar para uma coisa prioritária, sendo que você tem canais internacionais que poderiam ajudar nesse financiamento. Você não tem essa condição, você não consegue arranjar. E seja 22, que seja 25, quanto que vocês conseguiram para construir um monte de coisa para a Copa e a Olimpíada? Então, quer dizer, quando diz aqui de 2010 a 2017, inclusive o investimento anual médio foi menor, talvez porque você passou a construir estádio, refinaria que depois nunca vai ficar pronta, talvez fosse por isso, né, que faltou dinheiro. Vocês entendem que, na verdade, isso aqui é uma balela? Que 22 bilhões, que seja 25 bilhões, isso não é o problema para um PIB do tamanho do Brasil e por uma questão de prioridade, mas aí tem a vitimização, e não sei quantos mil que morrem, aí você diz que tem que colocar, você diz que nos últimos anos você não colocou porque não quis. Né? Bom, aí aparece, claro, aqueles histórias, não, porque se a gente investir
Nesse saneamento, o ganho proporcional ao investimento em 20 anos vai proporcionar um benefício econômico para o país. É um instituto, né, que faz um levantamento de 537 bilhões. Pô, então é óbvio, se você até tem esse levantamento desse instituto aqui, do Trata Brasil, poxa, então você concorda que para o Estado, mesmo que você tenha que se endividar mais, para a sociedade fica muito claro, apresenta esse estudo, fala assim, pô, a gente vai ter um ganho em 20 anos de 537 bilhões de benefício por cada real que a gente investiu, e ainda assim você não vai querer investir. Você não vai querer investir? Não. Por que você não vai querer investir? Tá certo. E aí, é claro, tem que complementar finalmente dizendo que, poxa, as perdas do nosso sistema de água, né? Porque você, no caso da água, você capta a água, trata a água, coloca nos canos para chegar nas residências, nas fábricas e perde 38% dessa água que você captou. Que é uma perda altíssima, evidentemente. Linhas muito antigas, sistemas que ficaram sem manutenção, certo? Então isso aqui é usado também como argumento e diz assim, olha, você acaba desperdiçando 10 bilhões de reais por ano nessa perda de água. Olha, interessante, hein? Você perde 10 bilhões por ano, mas você precisa investir 22. Então é claro, pô, se você for investir um dinheiro nessa questão da perda de água, poxa, você vai começar a economizar esses 10 bilhões, vai sobrar até mais dinheiro para você continuar investindo. A conta está metrificada, isso é importante, né? Mas não. O que se decide? Criar a Agência Nacional de Água, aí vem a ANA, hein? A ANA vem aí. O objetivo da ANA é cumprir o tal do Plano Nacional aqui, né? E aí que vem a sutileza, O projeto é aprovado, certo? Muito festejado, fantástico. Só que aí, quando eu li isso aí, os termos que estão, porque aqui não consta, mas no projeto existem os termos que a ANA vai exigir. Aí que vem o gato. Vai exigir das empresas que já existem uma série de métricas de eficiência até 2033 que elas têm que cumprir, como perda, expansão, não sei o que. Quando eu li isso e eu comparei com os números da exigência de quantos bilhões, eu percebi, eu falei assim, aí que está o pulo do gato. Principalmente, vocês fiquem sempre atentos, de que quando é um projeto que tem muito dinheiro envolvido, você pode ter certeza que os relatores dos projetos são geralmente gente muito bem resolvida. Assim, gente bilionária e tal, chama para si, não, vou ser o relator desse negócio aqui. Porque ele vai controlar muito bem, né? Se isso aqui, esse projeto não podia ser desconfigurado no Senado. Podia entrar várias cláusulas aqui, coisas que desconfigurasse. Pô, e o que foi combinado com um monte de gente que está interessado de vir para o Brasil? Tem muito dinheiro envolvido aqui. Pô, não dá, hein, pessoal? Esse projeto já tem que sair. Vocês lembram tempos atrás, quando tinha empreiteira que já colocava minuta de projeto do jeito que eles queriam? Então, assim, não é impossível, né? Aquele que tem interesse fala, ó, põe mais para cá, põe mais para lá, e alguém fala, não, eu mato no peito, deixa comigo, etc e tal. É uma ideia, assim, eu estou fazendo uma ideia que eu acho bastante interessante, que se está tangibilizado o quanto você tem que pôr de dinheiro, você sabe qual é o benefício social que isso vai causar, você compara isso com o percentual do PIB. Em nenhum momento alguém fala, pô, mas esses 25, 26 bilhões por ano, eu não sei quantos por cento do PIB e tal. Pois é, né? Bom, eis que o projeto é aprovado, tem um prazo aí de transição, porque as empresas que já existem, veja, as empresas que já existem têm que se adequar a esse novo plano nacional aqui, né? E aí, por que eu digo que aí que era o gato? Foi empurrado propositadamente, porque as empresas públicas, elas não têm uma capacidade, por exemplo, de investimento e tal. Você não simplesmente capta do jeito que uma empresa privada consegue captar com fundos, por exemplo, de private equity, que montam-se fundos, investem, compram, por exemplo, empresas, fazem certos projetos. Ele tem um financiamento ilimitado. Uma empresa pública, ela tem uma série de parâmetros que ela precisa, e ela precisa dos canais normais, que, como eu falei, o Banco Mundial, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, o IFC, outras organizações que acompanham o processo de infraestrutura pelo mundo. Então é claro que essas empresas, elas são mais amarradas do ponto de vista do rigor para como que essas coisas acontecem. Agora, o que é curioso é que apesar de se colocar no projeto que quem passar
a comprar empresas ou assumir compromisso com esse Plano Nacional de Saneamento, ele tem também que atender certas regiões que não estão assistidas, que nem tem esgoto, que não tem água, ou que tem uma coisa muito precária. Mas esse não é o ponto. O ponto que já me chamava a atenção desde 2019 é o filé. Onde está o filé mignon? O filé mignon estão em empresas aí de capital aberto na área de saneamento, que são empresas lucrativas, que são empresas que têm um histórico, que têm um know-how tecnológico até exportado muitas vezes para fora do Brasil, né? Tem empresas assim. Então você tem empresas municipais que é um desastre, totalmente mal administradas, isso é um problema de gestão, né? Agora você tem também empresas com muito sucesso, né? E aí, será que vão exatamente pelo estrangulamento da capacidade financeira criada exatamente com esse plano novo, que isso foi pensado, né? Foi analisado o que promete essas grandes empresas nacionais de saneamento, elas tinham a capacidade de expansão do saneamento. E aí se pensou, provavelmente, dizer, não, vamos empurrá-las para uma situação que elas vão ter que ser vendidas, de um jeito vão ser vendidas. Qual que é o problema, sob certo aspecto? Muitas dessas empresas têm 50 anos de existência. Ninguém do capital privado colocou dinheiro lá atrás, 50 anos atrás. Ninguém passou por todo o desenvolvimento tecnológico, formando toda uma capacidade técnica humana para chegar às empresas, boas empresas, volto a falar do jeito que estão hoje. E é claro que aí passa a ter a cobiça do capital privado. Então, ó, agora já caminhando para o final para mostrar aqui para vocês como é que essa coisa termina, digamos que assim, né? Acaba de começar. As empresas de capital aberto, elas precisam também ter uma auditoria, ter rating, né? Porque se você não tiver um rating por empresas sérias, contratadas aí de nível mundial, você ao entrar com um pedido de um financiamento para um empreendimento, essas entidades internacionais, esses bancos que eu citei, vão dizer, olha, mas eu preciso de alguém que avalie as suas contas, que faça uma auditoria na sua contabilidade. Então, para isso que você tem um rating, né? No caso aqui, isso aqui é público, eu vou ler o seguinte aqui para vocês. Depois eu vou contar do que se trata. Então, essa empresa que publica, isso é um dado público, no caso é a Fitch Ratings, que é uma das grandes dessas no mundo, que faz esse tipo de avaliação de empresa, publica em 30 de dezembro de 2020, fechando o ano de 2020, numa das empresas de capital aberto de saneamento, que eu vou contar em seguida, e diz assim, a Fitch Rating atribuiu pela primeira vez o ranking nacional de longo prazo AA-, é o top isso aqui, né? Só falta ser A+, A-, para a companhia tal, que eu vou contar em seguida. A perspectiva do rating é estável, então ela atribuiu pela primeira vez, ela botou isso no AA-, ela é estável, o rating da empresa reflete o baixo risco de negócios no setor de saneamento básico brasileiro. Isso que está dizendo é a Fitch. Veja, o rating da empresa X reflete o baixo risco de negócio do setor de saneamento básico brasileiro. Veja, é um baixo risco, porque você precisa de um alto capital para investir continuamente na ampliação da linha, essa coisa toda. Mas às vezes isso aqui instalado, se você manter na manutenção, o fluxo, 24 horas por dia, todo mundo está usando aquilo. Então, né, o risco é baixo, você vai trocar. Não dá para depois de um certo tempo você falar, não troquei, vou trocar a empresa de água que serve aqui na minha casa. Não é assim. Aí fala, um serviço essencial à população cuja demanda se mostra mais resiliente do que de outros setores da economia. Então fala, coisa resiliente assim, ela é contínua, não tem altos e baixos, você não usa mais água, menos água, né? Não é assim. A empresa detém posição quase monopolista na prestação do serviço de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto em sua área de atuação. É verdade, essas grandes empresas, elas são praticamente monopolistas nos estados, na região que elas atuam. Porque não dá para entrar outra exatamente para ser uma competidora da esquina na frente. Então veja, no caso aqui, aí eu vou começar a abrir do que eu estou falando. Por exemplo, ela diz, essa atuação compreende 317 dos 497 municípios, então a gente teria 3/5 dos municípios do estado do Rio Grande do Sul,
estão, em sua maioria, contratados num programa de longo prazo, o que protege a sua geração operacional de caixa futura. Isso que está falando é FIT. Você tem uma previsibilidade no longo prazo, uma geração de caixa futuro. Eles estão dizendo isso aqui, para justificar o rating AA- que eles deram aqui. A companhia deverá ser capaz de preservar fortes indicadores de crédito. Fortes indicadores de crédito significa o seguinte: ela vai ter crédito para quem ela pedir, porque os indicadores dela são bons. Com reduzida alavancagem financeira, ou seja, em relação ao fluxo de caixa que ela tem e todos os custos e tudo, e o patrimônio dela, colocado como garantia, a quantidade de dinheiro que ela precisa é pouca, assim, é reduzida comparada a outros negócios que a alavancagem muitas vezes é muito maior. Então, a alavancagem financeira é adequada à liquidez, mesmo com a expectativa de fluxos de caixa negativos no período de 2021 a 2023. A empresa já demonstrava que faria uma série de investimentos. Então, no fluxo de caixa, ela sabe que nesse período de investimento o fluxo de caixa é negativo, ou seja, ela está pondo dinheiro no investimento. Então, ela está diminuindo, inclusive, a margem, muitas vezes, de lucro que ela tem, está pegando dinheiro emprestado, está pondo no negócio e depois de passados esses 2 anos, o fluxo se torna novamente positivo. A FIT está dizendo isso, né? Dizendo que esse fluxo negativo vem exclusivamente pelo aumento dos investimentos que ela tomou essa decisão estratégica. Eu estou falando da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, uma empresa fundada ali em 1965. É um patrimônio do Rio Grande do Sul, uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul. Está entre das 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Detém ali 3/5 das cidades do Rio Grande do Sul com saneamento. Tá certo? Aí você fala assim, mas tá bom, a empresa tá maravilhosa, fantástica, nem sabia disso, para quem está aqui no Sudeste que existe. Só que aí sai aqui agora, né, comunicado aqui do governo do Rio Grande do Sul, dizendo que vai fazer o IPO. Vai fazer o IPO da Corsan em outubro. Planejamento fazer em outubro. Vai vender o controle, vai ficar ali provavelmente com uma golden share, uma participação. Vai perder o controle da empresa e vai vender para a iniciativa privada. É essa empresa que a FIT diz que é a AA-, que diz que tem crédito, né? Um crédito de qualidade muito bom. Só que o único entrave lá para o governador é que a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul não permite que qualquer empresa estatal do Estado seja vendida sem ter um plebiscito. Então o que ele está tentando fazer? Tem um projeto para ele tentar mudar a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, para aí sim ele conseguir ir adiante. O que na vida, né, no que eu já sempre atuei, as coincidências são muito poucas, não é à toa que o partido desse governador é o mesmo do relator do projeto lá, passou no Senado. Certo? Certo? Certo. Tá bom? Então tá certo. Vamos ver quanto tempo vai durar a Sabesp em São Paulo. Tá certo? E a gente se fala, com certeza, mais sobre isso no futuro. Por isso que eu trouxe os meus assistentes, porque eu falei que o assunto era pesado.